Povo amado do Senhor, você tem certeza para onde o caminho que você tem andado tem te levado? Será que você não tem andado por um caminho perigoso? Assista essa mensagem até o final para que você possa chegar a uma conclusão. Mas antes da mensagem principal, eu queria pedir a você que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para que você não perca nenhuma única mensagem, porque todas as segundas e quintas o Senhor manda mensagem do coração dele para o nosso coração. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, ele nos alerta. E ele diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz de Floresta, a cidade que eu moro, até a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E eu lembro que a gente precisava percorrer cerca de 600 quilômetros até chegar ao destino final, e por uma estrada que eu nunca tinha andado, não conhecia. E aí, claro que a estrada bem sinalizada facilita o nosso trajeto até o destino final. Mas para facilitar ainda mais, a gente colocou um GPS que pudesse nos orientar qual seria o melhor caminho. E eu lembro que a gente foi se distraindo com a paisagem bonita, diferentes tipos de paisagem pelo caminho, e o GPS sempre nos orientando por que caminho trilhar. E a gente foi andando por um caminho que ao final a gente encontrou um rio e não tinha passagem para seguir em frente. Então tivemos que voltar todo o percurso, gastamos tempo e combustível, porque o caminho que pegamos foi o caminho errado. E aí é isso que Provérbios diz, que às vezes a gente pega caminhos e esse caminho no final é caminho de morte. No nosso caso, foi um caminho de decepção e que nos fez retornar e ter custos com isso e perder nosso tempo naquela viagem. Mas nos caminhos da vida, a gente pode trilhar um que nos leve para a morte. O caminho muitas vezes é lindo, cheio de paisagens bonitas e que aparentemente parece ser bom, mas ao final há decepção para as nossas vidas. O fato é que você pode fazer o que você quiser da sua vida. Deus nos deu o livre-arbítrio e podemos escolher qual o caminho das nossas vidas queremos trilhar. Mas isso não quer dizer que Deus não se importa com a sua decisão. Isso não quer dizer que Deus não se importa, não se preocupa com o caminho que você tem trilhado. Mas a partir do momento que somos responsáveis por nossa própria vida, temos que ter cuidado com aquilo que decidimos. Porque além de sermos responsáveis por nós mesmos, muitas vezes também somos responsáveis pelo filho, pela esposa, pelo marido, pelo amigo, e as nossas decisões podem também impactar a vida dessas pessoas. Podemos escolher o caminho que vamos seguir, porém, jamais vamos poder escolher as consequências das nossas decisões. E há muitas pessoas que tomam decisões sem pensar no que vem depois. Acredito que todos já ouviram falar da história de Davi, mas eu queria lembrar um pouquinho sobre essa história, que a gente pudesse refletir sobre as decisões que Davi tomou para a sua vida. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, a partir do versículo 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Veja que problemão Davi se meteu. Nessa primeira parte do texto, a gente percebe de cara que Davi cometeu dois grandes erros, duas escolhas ruins. A primeira, logo no início do texto, que diz que era tempo dos reis irem à guerra. Se era tempo dos reis irem à guerra, se era responsabilidade de Davi estar na guerra com seu povo, o que Davi estava fazendo no seu palácio? Essa foi a primeira escolha ruim feita por Davi. Normalmente, um caminho errado nos leva por outro caminho errado. E aí Davi
então se envolve com uma mulher casada. Uma segunda decisão que trouxe um peso enorme para a sua vida. Então ele fez duas escolhas, mas como foi dito anteriormente, a gente pode fazer as nossas escolhas, mas a gente não pode prever quais as consequências das escolhas que fazemos na vida. Davi estava encrencado e ao invés dele reconhecer o seu erro e assumir as consequências das decisões que ele tomou, do caminho que ele decidiu trilhar na vida dele, ele tentou dar um jeitinho para resolver o problema ao seu modo. Então o que ele fez? Mandou que chamasse Urias, que estava na guerra, para que Urias se apresentasse diante dele. Imaginava Davi que quando Urias chegasse, ele fosse dormir com Batseba e assim pudesse justificar essa gravidez dessa mulher. Mas tudo aconteceu diferente do planejado de Davi. Urias fielmente dormiu na porta do palácio e ainda disse que não dormiria na sua casa, porque os seus amigos, os seus colegas estavam na guerra. E ele era fiel aos amigos e ao rei. E ele não achava justo, enquanto todos ali estavam sofrendo, de que ele estivesse em casa, se alimentando, bebendo e dormindo ao lado da sua esposa. E Davi, vendo que não teria jeito para resolver aquela situação, tomou uma nova decisão. Mandou Urias para a batalha novamente e mandou uma carta avisando que colocasse ele na linha de frente para que ele fosse assassinado. E assim aconteceu. Davi então casa com Batseba, mas ele não imaginava o que estava para acontecer na vida dele. Deus manda uma mensagem e muitas vezes Deus nos orienta. Antes mesmo de tomarmos a decisão errada, Ele nos orienta qual caminho devemos seguir. Mas o nosso coração é de pedra, os nossos ouvidos estão fechados para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. E a gente toma decisões por nós mesmos e fazemos as nossas escolhas e depois quebramos a cara. E aí temos que aprender, depois que cometemos grandes erros, e por muitas vezes são erros irremediáveis. Então Deus manda um recado para Davi. Ele chama o profeta Natã e diz: Natã, vai lá diante de Davi e diz a ele o seguinte. Segundo a Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 9, conta o que Deus pediu para que Natã dissesse a Davi. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitará o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi, nesse momento, reconhece o seu erro, reconhece que tomou uma decisão errada na sua vida, reconhece que pegou o caminho que levava para a morte. E aí o Senhor, através de Natã, responde a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Vejam que Davi fez uma escolha errada. E apesar de Deus ter perdoado o seu pecado, porque ele se arrependeu diante do Senhor, as consequências foram inevitáveis na vida de Davi. E uma das consequências foi ele perder o seu próprio filho. Há caminhos que parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Davi se tornou um adúltero, um mentiroso, um assassino, e as consequências foram irreversíveis na vida dele. Ele perdeu o filho que ele teve com Batseba, como resultado de uma escolha má para a vida dele. Se a sua caminhada tem te distanciado de Deus, então tome cuidado, porque o caminho que você tem trilhado é perigoso e ao final será caminho de morte. O Senhor te alerta hoje sobre isso. Mas se nesse momento você decidiu
que quer trilhar o caminho certo, então eu tenho que te dizer que a partir de agora, o caminho que você deve trilhar é o caminho da fé. Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: visto que andemos por fé e não por vista. Não é sobre o que vemos, mas é sobre o quanto conhecemos sobre Deus. O quanto você tem conhecido de Deus tem te levado pelo caminho da fé? Você conhece Deus o suficiente para que a sua fé seja fortalecida e você trilhe pelos caminhos certos que levarão você à vida? Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Se até aqui você não sabia se estava andando por um caminho que levaria à morte ou à vida, Deus trouxe essa mensagem para te dar certeza de que é possível seguir pelo caminho que leva para a vida. E olha o que ele diz, quando ele diz: é necessário que primeiro você confie no Senhor de todo o teu coração. Depois dependa dele e não do seu próprio entendimento. Dependa do Senhor para tomar decisões na sua vida. Busque a vontade dele em tudo que você for fazer e assim você prosperará. E a palavra de Deus ao final diz: e ele mostrará o caminho que você deve seguir. O Senhor conduzirá você pelo caminho que leva à vida. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus, que você seja extremamente abençoado, abençoada e que você faça boas escolhas na sua vida, que você de fato tenha a convicção de que está trilhando o caminho que te leva para a vida. Porque se você anda se distanciando do Senhor, esse é o caminho de morte.